Alô, alô, vamos lá, rapidão, fazer um vídeo aqui da prova de recuperação. Ninguém gosta de fazer prova de recuperação, mas às vezes é necessário, então vamos lá. Nesse vídeo aqui eu quero focar em alguns exercícios de educação financeira, tá? Que envolve muitos assuntos passados, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o primeiro. Esse exercício aqui ele caiu, inclusive, na prova de matemática. No mês passado, o consumo total de energia das 12 lâmpadas comum de um prédio residencial foi de 144 kWh. E para reduzir o consumo, todas elas foram substituídas por lâmpadas de LED, fazendo com que nesse mês o consumo total das novas lâmpadas fosse a terça parte do consumo. Se o consumo de cada quilowatt-hora é 56 centavos, qual foi o custo que cada lâmpada de LED gerou nesse mês? Você tinha um custo total dessas 12 lâmpadas e foram trocadas as lâmpadas por mais econômicas, e aí ele quer saber agora qual foi o novo consumo. Lembrando também, façam sempre, coloquem em destaque o que é mais importante na questão, eles é um texto um pouco longo, né? Então vamos lá, vamos para a resolução. Aí eu fui anotando aqui, como se eu estivesse lá na sua prova. O total que você tinha era 144 kWh, eram 12 lâmpadas. O novo consumo foi a terça parte, então é, você reduziu bastante. Você tem que saber primeiro aqui quanto que é 144 dividido por 3. E aí o novo consumo foi de 48 kWh. Aí você anota também, ou deixa em destaque o custo do quilowatt-hora. Aí agora a gente quer saber o custo de cada lâmpada. Aí eu já calculei o novo consumo, foi 48 kWh. E agora eu quero saber, porque primeiro ele fala a quantidade de lâmpadas, e aí ele quer saber também o total depois. Só que para saber quanto que cada lâmpada vai consumir, eu tenho que dividir esse novo consumo por 12, porque eu tenho 12 lâmpadas na minha questão. Então cada lâmpada vai consumir 4 kWh. Mas a questão, ele não quer saber ele quer saber o custo, ele não quer saber o consumo. Aqui a gente achou o consumo. A gente tem várias informações que a gente tem que ir procurando ao longo da questão. Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver quem é o consumo de uma. Quanto custa uma lâmpada, o consumo de uma lâmpada, que é uma lâmpada consome 4 kWh e o custo dela do quilowatt-hora é 56 centavos. Para saber o consumo, você tem que multiplicar e sempre faça as contas aqui, né, do lado, deixe bem organizado. Aí você fiz a conta sem as vírgulas, fiz 56 vezes 4 e depois vi a quantidade de números depois da vírgula e contei aqui 1, 2. Então, o consumo no final vai ser 2,24 reais, tá? E voltando aqui, mas o custo de cada lâmpada que ele quer, tá? 2,24 reais. Cada lâmpada, se é cada lâmpada, então a gente tem que fazer sempre dividir o consumo e o custo por cada lâmpada, certo? A próxima questão aqui é... Camila tinha R$ 1.200 para reformar sua bicicleta usando peças recicladas. Ela gastou 296,30 em cada roda, 303,60 em freios, 206 em pintura. Considerando que foram utilizadas duas rodas recicladas, quanto restou do dinheiro de Camila após as compras para reformar a bicicleta? Aí, o que a gente tem que fazer aqui? Ir anotando o que é importante, destacando, né? Você separa os gastos aqui e ele pergunta quanto restou. Aí, como que a gente pode fazer essa questão? É, a gente pode montar uma equação, tá? Aí, o que a gente faz? A gente pega o valor das rodas, multiplicado por 2, porque a questão falou explicitamente que você tem duas rodas. Aí você soma o valor dos freios, do gasto com freio, soma o valor com o gasto da pintura e tem mais, ele quer saber quanto que restou. Aí tudo junto, todos os gastos, mais o que restou, vai ser o total de dinheiro que ela tinha, 1.200, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai resolver a equação isolando x. Aí você faz primeiro a operação, lembra da ordem das operações, faz a operação aqui, que é a multiplicação, que tem prioridade, coloca seus cálculos sempre do lado aqui, deixe bem organizado. Aí você vai somando, chegou, agora você acabou as multiplicações, aí sim, faz as somas e as subtrações. Aí no final eu cheguei em 1.102,40 mais o x, que é o que sobrou, vai ser igual a 1.200. Só que como toda equação, o que a gente faz? A gente isola o x e passa o que não é x para o outro lado com a operação inversa. Aqui, 1.102 estava com sinal positivo, somando passa subtraindo. Então, o x vai ser 1.200 menos 1.102,40, dando um total de 97,60, certo? Que era a alternativa B aqui, certo? Aí agora, uma questão de educação financeira mais recente, né, que envolve outros conceitos aqui, que foram mais para o finalzinho do trimestre agora aqui.
que é importante que vocês lembrem bem desses conceitos, né? O conceito de receita e despesa, de gasto, de saldo. Isso é muito importante que vocês lembrem, tá? É, primeiro ele pergunta, ele deu uma lista de receitas e uma lista de despesas. E aí ele pergunta qual é o saldo final. Aí, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? É identificar quem quer receita, quem quer despesa. Receita positivo, despesa negativo. Receita o que entra de dinheiro, despesa o gasto que sai de dinheiro da conta do condomínio, de uma pessoa, enfim. E o saldo vai ser sempre o quê? A diferença, você vai ter uma subtração entre a soma das receitas, você soma tudo que é receita primeiro, e depois soma tudo que é despesa. E tem que prestar muita atenção que o saldo pode ser negativo, se as despesas forem maiores do que a receita, tá? Como a gente está trabalhando com os números inteiros, eles podem ser negativos, então o saldo também de uma conta também pode ser negativo, só pode ficar devendo. Aí o que, que você faz? O que a maioria dos alunos faz? Ele segue essa ordem aqui. Mas o que, que acontece? Pode ser feito assim? Pode, mas vai dar mais trabalho. Você ficar fazendo cada conta dessa e aí aqui observando o sinal e tal, é muito mais fácil fazer o quê? Coloca receitas de um lado, gastos ou despesas do outro. Soma tudo, que é da mesma categoria, e aí só no final é que você faz total de receitas menos o total de gastos, tá? Que deu 28, 22.810, 60 menos 10.540. Aí, o resultado disso aqui, claro, receita é maior do que o gasto, a despesa, então o saldo vai ser positivo, certo? Aí, prestem atenção quando veja quem é maior em módulo, porque o sinal aqui do resultado vai respeitar o sinal de quem for maior em módulo. Quem é maior em módulo são as receitas, então o saldo ele é positivo, certo? E tome muito cuidado com essas contas aqui, que elas são relativamente elas são simples, mas elas são extensas. A gente pode errar algum númerozinho aqui pelo meio, e aí a gente acaba perdendo pontos por isso, tá? Então, quanto mais organizado, mais calmo você faz a questão, melhor. Aí, na alternativa B, ele pergunta, não está aqui na questão, mas ele pergunta se vai ter um gasto extra, acho que é uma reforma de alguma coisa, ele pergunta se o condomínio vai ter condição de arcar com essa despesa. Esse gasto extra de 8.960, ele vai ter condições de pagar porque o meu saldo ele é positivo em 12 mil, ele é maior do que o gasto. Então, o condomínio vai ter condição e ainda vai sobrar dinheiro, vai sobrar aqui 3 mil e alguma coisa aqui, mais ou menos, tá? Se você fizer a subtração. Pode ser que ele peça na prova para você demonstrar com o cálculo isso, mas é bem fácil de fazer. Aí, essa questão aqui, que ela caiu numa lista de exercícios, que a professora passou, é, é bom ler com bastante calma o enunciado, ó, porque ela tá tudo na mesma questão aqui. Aí ele falou, um comerciante, não sei o quê, que tinha um saldo de alguma coisa, uma despesa de alguma coisa e tal, não sei o quê. Aí você ia olhar, não tinha relação nenhuma com aquela conta do condomínio. A conta do condomínio era uma coisa e isso aqui é outra. Então, prestem muita atenção, leiam com muita atenção o enunciado, senão você vai misturar coisa de uma questão com a outra, não vai dar muito certo. Então, o que, que ele fala? E aqui ele traz um conceito importante também que vocês têm que lembrar. Ah, o fulaninho tinha um saldo inicial de tal. Esse saldo inicial que sobrou, se é um saldo positivo, ele entra como uma receita, tá? Cuidado para não confundir. É, ele já tinha um saldo na conta dele, fez um depósito, aí lógico, presta atenção, não importa a ordem que apareça na questão. Identifica o que é receita e identifica o que é despesa. E aí, somando as receitas, deu 8.161,18. Aí as despesas, ó, compra do equipamento e pagamento de funcionários, deu 8.544. O que, que acontece? O saldo final vai ser negativo. Por quê? Porque as despesas foram maiores. Ele ficou devendo. O saldo final, ó, menos 383,79. Aí você vai pensar, tá, mas como que eu vou fazer esse cálculo aqui? O, Preste atenção, sempre que você tem uma subtração, não importa se esse número ele é o negativo ou esse aqui. Na conta que você vai fazer, em sua. E detalhe, quando tiver essa conta aqui, essa subtração, por mais que seja um número simples, e envolva um número negativo, não faça o cálculo mental. É a minha dica para vocês, porque você pode se confundir. Porque aí o que, que você vai fazer? Você vai pegar o número maior em módulo e sempre colocar aqui no minuendo, que está na parte de cima da minha conta de subtração. E o número menor em módulo você vai colocar aqui, embaixo do subtraindo. Aí o meu resultado, veja que o resultado aqui, para não confundir, ele apareceu positivo, porque esse número é maior que esse. A conta sempre vai ser assim, o número maior em cima, o menor embaixo, em módulo. E aí você vai ver quem que é o sinal do que é maior em módulo. O sinal do maior em módulo é esse aqui, é negativo. Então, a minha resposta é negativa. Por favor, prestem muita atenção nisso. Subtração, quando tem números negativos, números maiores que outros, quando acontece o meu resultado é negativo, pode confundir.
Então, pense, eu costumava resolver esse exercício sempre pensando na reta numérica, mas eu percebi que nem todo mundo pensa melhor assim. Então, pense, quando estiver fazendo exercício assim, sempre pense o que é negativo, pense como uma dívida. Você tem uma dívida lá na, na cantina da sua escola. Vamos supor que você está devendo R$ 8.500 lá, você comeu bastante nessa cantina. E aí, você, para pagar essa dívida, você pagou 8.161. Aí esse número é menor que esse. Então, esse dinheiro que você colocou, ele não é suficiente ainda para pagar a dívida, entendeu? Aí sempre pense nos números negativos como dívida. E aí, o que você paga, o que você coloca de dinheiro a mais, você está tentando acabar com aquela dívida. É uma técnica lá que a professora Agis, que eu sempre indico aqui, usa sempre esse conceito de dívida, que eu acho que para alguns alunos ele é mais fácil. Ver o negativo como dívida, que aí você faz um raciocínio melhor, faz um cálculo melhor do que pela reta numérica. Eu prefiro pela reta numérica. Mas é lógico que você não vai conseguir colocar, você não vai colocar esse número aqui, menos 8.500 na reta numérica. Então, prestem muita atenção em questões assim, tá bom? Aqui, bem, eu acho que desse material de educação financeira, é basicamente isso que eu queria. Vocês têm que prestar muita atenção, porque eles vão envolver muitos cálculos, vai envolver muita soma, muita subtração, às vezes divisão e multiplicação de números grandes, que está envolvendo valores, né, em reais, geralmente. Então, preste muita atenção, separe bem o que é receita, o que é despesa, não misture as categorias, tá? E se ficou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, que eu respondo para vocês. E uma ótima prova para vocês. Obrigado.